Descobri o diário do meu pai e agora meu vizinho quer me calar. Nunca pensei que uma simples carta pudesse virar a minha vida de cabeça para baixo. Eu não costumo receber correspondência, ainda mais em 2023, mas naquele dia, ao abrir a caixa do correio do meu prédio, encontrei um envelope amarelado, sem remetente, apenas com o meu nome escrito em letras trêmulas. A princípio achei que fosse alguma propaganda bizarra, mas quando abri e vi a caligrafia quase apagada, senti um arrepio percorrer a espinha. Dentro havia apenas uma frase: a verdade sobre a sua família não está enterrada, apenas escondida. Por um instante, pensei que fosse alguma piada sem graça, talvez de algum vizinho entediado. Mas o detalhe que me deixou sem chão foi que, no canto inferior da carta, havia uma pequena mancha de tinta azul, idêntica às que eu lembrava nos cadernos antigos do meu pai, falecido há mais de 15 anos. Passei o resto do dia com a carta sobre a mesa, sem conseguir me concentrar em nada. Eu sempre cresci com a sensação de que havia algo de não dito na minha família. Meu pai era reservado, minha mãe evitava falar do passado, e existiam lacunas enormes em certas histórias. Quando criança, eu achava que era normal, mas depois da morte do meu pai em um acidente que nunca foi totalmente esclarecido, as peças começaram a não se encaixar. A carta parecia cutucar exatamente essas feridas antigas. Quem sabia desses detalhes? Quem teria acesso àquela caligrafia tão parecida com a dele? E, principalmente, por que agora? Peguei uma caixa de sapatos no fundo do armário onde guardava algumas coisas antigas. Dentro, havia duas fotos desbotadas, cartas trocadas entre meus pais e um diário do meu pai, que eu nunca tive coragem de ler. Aquela carta foi o gatilho que faltava. Naquela noite, sem conseguir dormir, abri o diário. As primeiras páginas eram banais, relatos de trabalho, reclamações sobre contas, pequenas vitórias do dia a dia. Mas conforme avancei, encontrei algo perturbador. Meu pai mencionava um plano, algo que ele precisava esconder da minha mãe a qualquer custo. Nas entrelinhas, havia nomes riscados, iniciais e até datas. Ele escrevia como se tivesse medo de que alguém o descobrisse, e então, numa página quase no fim, li uma frase que me fez gelar: se um dia meu filho descobrir isso, espero que entenda que tudo foi para protegê-lo. Fechei o diário imediatamente, com o coração disparado. Protegê-lo de quê? De quem? Eu era o alvo desse segredo. Enquanto ainda digeria aquilo, ouvi um barulho vindo da sala. Como se alguém tivesse passado correndo em frente à porta do apartamento. Quando olhei pelo olho mágico, não havia ninguém. Só o corredor vazio. Mas a carta, que estava sobre a mesa, não estava mais lá. A carta desapareceu misteriosamente da mesa, como se alguém tivesse entrado em casa sem que eu percebesse. Assim que percebi que a carta não estava mais na mesa, meu corpo entrou em modo automático. Revirei a sala inteira, olhei debaixo do sofá, no lixo, dentro dos livros, mas nada. Era impossível. Eu tinha deixado o envelope ali, bem ao lado do diário, e ninguém além de mim estava no apartamento. A porta estava trancada, as janelas fechadas, nenhuma marca de arrombamento. O pânico começou a se misturar com raiva. Quem poderia ter entrado? Eu moro no 8º andar, não é como se alguém pudesse escalar até a minha varanda. A sensação de estar sendo observado me fez correr até a varanda e olhar para a rua. Pessoas caminhavam normalmente, carros passavam, nada de anormal. E mesmo assim, eu sentia que havia alguém rindo de mim na sombra. Na manhã seguinte, ainda sem dormir, encontrei o Sr. Álvaro, meu vizinho do 7º andar, na portaria. Ele é o tipo de pessoa que sabe de tudo o que acontece no prédio, sempre intrometido, sempre com perguntas disfarçadas de simpatia. Você não dormiu bem, né? Ele comentou, como se soubesse de algo. Fiquei sem jeito, mas respondi, por quê? Ele sorriu de canto e disse, vi luz acesa até tarde no seu apartamento. Parece que alguém te fez companhia. Meu estômago embrulhou. Eu estava sozinho a noite inteira. Tentei disfarçar com um sorriso e mudei de assunto, mas a frase dele ficou martelando na minha cabeça. Será que ele tinha visto algo que eu não vi? Ou será que fazia parte disso tudo? Passei o dia relendo o diário do meu pai, em busca de algo que me desse sentido. E então encontrei um detalhe que tinha passado batido na noite anterior. No final de uma das páginas, quase imperceptível, havia uma pequena seta desenhada à mão. Seguindo as setas pelas páginas seguintes, descobri que formavam uma espécie de código. Depois de quase 2 horas tentando decifrar, consegui entender, era um aviso. Meu pai escreveu que, se alguém algum dia tivesse acesso ao diário sem ser eu, eles tentariam apagar qualquer pista. Não explicava quem eram esses eles, mas o recado final me deixou sem chão. Se você está lendo isso, não confie em ninguém. Nem mesmo em quem sorri para você no corredor. As palavras pareceram ecoar na minha mente. Corredor. Exatamente onde eu tinha visto a sombra correndo na noite anterior.
E exatamente onde o Sr. Álvaro vivia rondando, naquela noite, quando apaguei as luzes para tentar dormir, ouvi um sussurro vindo do corredor, muito baixo, mas claro o suficiente para me arrepiar inteiro. Você não devia ter aberto aquele diário. Corri até a porta, mas quando olhei pelo olho mágico, o corredor estava vazio. Alguém sabe que eu li o diário, e não tem medo de me avisar diretamente. Na manhã seguinte, decidi instalar uma câmera escondida na sala. Não sou paranoico por natureza, mas depois do sumiço da carta e do sussurro na porta, eu precisava de provas. Peguei uma câmera antiga que usava para viagens e deixei discretamente apontada para a mesa onde tinha deixado a carta. Queria descobrir se alguém realmente entrava ali ou se eu estava ficando louco. Passei o dia fora, tentando me distrair, mas a ansiedade me consumia. Quando voltei à noite, corri direto para a câmera e revi as gravações. No começo, tudo parecia normal, o sol atravessando a sala, sombras se movendo com o passar das horas. Até que, em determinado momento, a tela ficou completamente escura por alguns segundos, como se alguém tivesse coberto a lente com a mão. Quando a imagem voltou, a mesa estava vazia, nenhuma figura, nenhum rosto, apenas aquele apagão. Com o coração acelerado, decidi procurar minha mãe. Talvez ela soubesse mais do que sempre me deixou acreditar. Fomos a um café perto da casa dela, um lugar tranquilo. Quando mencionei o diário do meu pai, notei a mudança imediata em sua expressão. Ela ficou pálida, desviou o olhar e disse apenas: esse diário devia ter sido queimado. Insisti, dizendo que precisava entender, que tinha direito à verdade. Ela segurou minha mão com força, quase implorando: seja lá o que você encontrou, esqueça. Seu pai fez coisas que não pode imaginar. Mas antes que eu pudesse pressioná-la mais, ela se levantou bruscamente, dizendo que não queria falar sobre isso. Foi embora, deixando a conta na mesa e um silêncio sufocante ao meu redor. De volta ao meu apartamento, ainda mais perturbado, continuei fuçando nas coisas antigas do meu pai. No fundo da caixa de sapatos, encontrei algo que antes tinha passado despercebido: uma pasta preta. Bem fina, presa por um elástico. Dentro, havia recortes de jornal, cartas digitadas e até algumas fotos antigas. O que mais me chamou a atenção foi uma notícia datada poucos meses antes da morte dele: acidente em estrada mata empresário local. Mas a foto anexada não era a do meu pai, era de outro homem. Ainda assim, o sobrenome era o mesmo que o meu. Folheando mais, percebi um padrão: parecia que meu pai estava investigando alguém da própria família, talvez um parente distante. As cartas digitadas falavam de dívidas, traições e negócios escusos. Uma, em particular, me deixou arrepiado: ele vai pagar pelo que fez. Ninguém toca no que é meu sem sofrer as consequências. Era claramente a caligrafia do meu pai. Só que ele nunca foi um homem vingativo. Pelo menos, não um homem que eu conheci. No exato momento em que fechei a pasta, ouvi 3 batidas lentas na porta: toque, 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 e uma voz baixa, quase um sussurro: você não devia ter aberto isso também. A ameaça se intensifica. Alguém sabe exatamente até onde estou indo. Fiquei paralisado diante da porta, sem coragem de abrir. Esperei alguns segundos, mas o corredor estava em silêncio absoluto. Quando finalmente criei coragem e destranquei a porta, não havia ninguém ali. Apenas um pedaço de papel dobrado cuidadosamente, empurrado por baixo da porta. Peguei o bilhete com as mãos trêmulas. As letras eram impressas em máquina de escrever, antigas, como se alguém quisesse evitar deixar marcas de caligrafia. Pare de procurar. O destino do seu pai será o seu se continuar, não assinado. Sem pistas. Mas a ameaça era clara. No dia seguinte, enquanto ainda digeria a ameaça, alguém bateu novamente à porta. Dessa vez não era um desconhecido, mas sim minha prima Clara, com quem eu não falava há anos. Ela parecia nervosa, olhando para os lados como se tivesse sido seguida. Eu não podia mais ficar calada, ela disse assim que entrou. Seu pai descobriu coisas que envolviam nossa família. E não eram coisas pequenas. Tentei arrancar mais informações, mas ela falava em círculos, como se tivesse medo até das próprias palavras. A única coisa concreta que deixou escapar foi: ele nunca morreu por acidente. Ele foi silenciado. Antes que eu pudesse perguntar mais, o celular dela vibrou. Clara olhou a tela, ficou branca como papel e disse que precisava ir embora imediatamente. Saiu tão rápido quanto chegou, me deixando ainda mais confuso. Voltei à pasta preta e revisei os recortes. Foi então que percebi um detalhe em um dos artigos que antes me passara despercebido: o empresário que havia morrido no acidente, o tal com o mesmo sobrenome, era ninguém menos que o irmão mais velho do meu pai, a quem eu nunca conheci. Comecei a ligar os pontos. Meu pai investigava o próprio irmão, havia provas de traições e dívidas, e então os 2 acidentes aconteceram com poucos meses de diferença. Mas e se o acidente do meu pai também tivesse sido provocado?
No meio das anotações, encontrei finalmente um nome escrito com todas as letras, sem códigos. Álvaro, meu sangue gelou. O vizinho intrometido. O mesmo que vivia no corredor, que comentou sobre minhas luzes acesas e que parecia saber mais do que deveria. A essa altura, eu já não sabia mais se estava enlouquecendo ou se tinha tropeçado em algo grande demais. Mas uma coisa ficou clara: meu pai não tinha morrido por acaso. E alguém queria garantir que eu nunca descobrisse a verdade. Naquela noite, acordei com barulhos vindos da sala. Quando cheguei, encontrei a pasta preta em cima da mesa, aberta, e todas as folhas espalhadas. E, no centro delas, uma foto recente minha. Tirada sem que eu soubesse. Agora sou o alvo, e quem está por trás sabe exatamente cada passo que dou. Fiquei alguns minutos apenas encarando aquela foto em cima da mesa. Era eu, no mercado da esquina, carregando sacolas. A imagem tinha sido tirada há poucos dias, provavelmente sem que eu percebesse. O enquadramento era perfeito demais para ser um acaso. Peguei a foto com as mãos tremendo, e atrás dela vi uma anotação escrita à caneta. Ele não conseguiu terminar. Você vai. Senti um frio no estômago. Não era apenas uma ameaça. Aquilo parecia uma convocação. Como se eu fosse parte de um plano iniciado pelo meu pai e agora tivesse a obrigação de concluí-lo. Mas o que, no dia seguinte, liguei desesperadamente para Clara. Ela aceitou me encontrar em um estacionamento afastado, alegando que não era seguro em lugares fechados. Quando cheguei, ela parecia exausta, paranoica, olhando para todos os lados. O que encontraste? Perguntou sem rodeios. Mostrei a foto e o bilhete. O rosto dela ficou rígido. Então é verdade, murmurou. Eles estão tentando forçar você a assumir o lugar dele. Pressionei-a, mas ela não dizia nomes. Apenas soltou uma frase que me deixou arrepiado. Seu pai não era só vítima, ele também jogava o jogo. E agora você é a próxima peça. Antes que eu pudesse reagir, Clara entrou no carro e saiu em disparada, de volta ao apartamento, ainda mais perturbado. Vasculhei a pasta em busca de algo que explicasse melhor o que Clara quis dizer. Entre papéis soltos, encontrei um envelope lacrado, endereçado a mim. A caligrafia era inconfundível, a do meu pai. Com mãos trêmulas, abri. Era uma espécie de testamento, mas não oficial. Ali, meu pai explicava que havia descoberto traições do irmão mais velho, negócios sujos envolvendo pessoas poderosas e que, ao tentar expor a verdade, se tornará alvo, mas havia uma frase que pesava como chumbo. Se não puderem me calar, irão atrás de você. Por isso deixo nas suas mãos o que não pude concluir, a vingança que nossa família merece. O documento vinha acompanhado de uma lista de nomes. Entre eles, Álvaro. Naquele instante, percebi que meu pai não tinha apenas tentado proteger-me. Ele tinha me deixado uma missão, como se a vingança fosse parte do nosso sangue, só que eu nunca pedi para carregar esse fardo. Foi então que ouvi novamente as 3 batidas lentas na porta. Mas dessa vez, quando olhei pelo olho mágico, vi claramente o Sr. Álvaro, parado ali, sorrindo. Álvaro não está mais nas sombras. Ele se mostra, sabendo que eu já descobri o nome dele na lista. Quando abri a porta, encontrei Álvaro parado, o mesmo sorriso enviesado de sempre. Mas agora havia algo diferente em seu olhar, não era mais apenas curiosidade de vizinho intrometido. Era controle. Veja o que encontrou a lista, disse ele, sem rodeios. Meu corpo gelou. Como ele sabia? A pasta nunca tinha saído do meu apartamento. Não se preocupe, continuou, aproximando-se devagar. Seu pai também resistiu no começo. Mas no fim, todos nós temos um papel a cumprir. O seu já estava reservado desde que nasceu. Tentei fechar a porta, mas Álvaro colocou o pé, me encarando com calma assustadora. Não lute contra o que já está decidido. Fechei com força até finalmente conseguir trancar, mas as palavras dele ficaram ecoando dentro de mim. Logo depois, meu celular tocou. Número desconhecido. Atendi, mas só ouvi uma respiração pesada do outro lado. Alô? Perguntei. Silêncio. Estava prestes a desligar quando uma voz grave sussurrou. Seu pai confiou em você. Não fale. A ligação caiu. Tentei retornar, mas a chamada não completava. Sentei no sofá, sentindo a pressão aumentar. Eu não sabia mais quem estava tentando me proteger e quem queria me destruir. A lembrança de uma conversa antiga com meu pai me atravessou. Ele falava sobre guardar a verdade onde ninguém procuraria. Resolvi investigar o apartamento da minha mãe. Fui até lá quando ela não estava. Depois de horas revirando, encontrei um cofre pequeno escondido no fundo do guarda-roupa. Consegui arrombá-lo com ferramentas improvisadas. Dentro havia outro diário, menor, de capa vermelha. As páginas eram mais explícitas do que tudo que eu tinha lido até então. Meu pai descrevia encontros secretos com figuras influentes, pagamentos ilegais e até chantagens.
Mas o mais assustador foi a última anotação: se eu cair, Álvaro sabe o que fazer. Mas cuidado, ele não é leal. Ele só espera a hora de tomar o controle. Meu coração disparou. Então Álvaro não era apenas um vizinho curioso. Ele fazia parte do círculo. E pior, parecia estar tentando assumir o lugar do meu pai. Enquanto ainda folheava o diário, ouvi passos pesados no corredor da casa da minha mãe. Alguém sabia que eu estava ali. Estou preso dentro da casa da minha mãe, com provas nas mãos e alguém se aproximando do corredor. Os passos no corredor ficaram cada vez mais próximos. Apertei o diário vermelho contra o peito, tentando silenciar minha própria respiração. Quando a maçaneta girou devagar, senti meu corpo inteiro enrijecer. Eu sei que você está aí. A voz de Álvaro ecoou, calma demais para a situação. Seu pai confiou demais em mim, mas eu sempre soube que o verdadeiro herdeiro seria você. A questão é, vai aceitar o lugar dele ou vai ter o mesmo fim? Ele forçou a porta, mas eu a segurei com todo o peso do corpo. Um instante de silêncio. E depois 3 batidas secas, pesadas, que reverberaram no apartamento. Toque. Toque. Toque, a mesma cadência das ameaças anteriores. Com medo de que a porta cedesse, corri para o quarto e abri a janela. A casa da minha mãe ficava no segundo andar, a queda não seria letal. Sem pensar 2 vezes, pulei para o quintal e rolei no chão, saí mancando, mas consegui alcançar a rua. Atrás de mim, ouvi a janela quebrando e passos acelerados. Álvaro estava me perseguindo. Corri o máximo que pude até um beco, onde consegui me esconder atrás de caixotes. Ele passou correndo, os olhos varrendo a escuridão. Seu rosto, iluminado brevemente por um poste, mostrava algo que eu nunca tinha visto antes: prazer. Ele estava se divertindo. Quando consegui voltar ao meu apartamento, exausto, encontrei outro envelope na porta. Minhas mãos tremiam enquanto o abria. Você já sabe a verdade. Seu pai não queria apenas vingança, queria destruição. Ele acreditava que a única forma de libertar a família era eliminando cada traidor. Álvaro apenas continuou o que ele começou. Agora é sua vez de decidir: ou assume o legado, ou será eliminado como todos os outros. Dentro do envelope havia também uma chave pequena, numerada. Reconheci de imediato: era de um cofre de banco. Meu pai tinha mencionado, em uma das anotações, um último arquivo definitivo guardado fora de casa. Entendi, naquele momento, que o próximo passo seria decisivo. Ou eu seguia até o fim para descobrir tudo e assumir o fardo da vingança, ou desistia e deixava que Álvaro tomasse o controle do legado do meu pai. Mas antes que pudesse decidir, ouvi novamente o som da fechadura sendo forçada. Dessa vez, eu sabia que não haveria mais fuga. Álvaro está dentro do apartamento, pronto para o confronto final. A fechadura cedeu com um estalo seco, e a porta se abriu lentamente. Álvaro entrou com a calma de quem se sente dono do espaço, os olhos fixos em mim como se já tivesse vencido. Acabou a brincadeira, disse, fechando a porta atrás de si. Segurava uma faca curta, mas o que mais assustava era o sorriso satisfeito. Seu pai queria te poupar, mas eu não. Você não entende que já está preso nisso desde o dia em que nasceu? Respirei fundo, tentando controlar o medo. O diário vermelho ainda estava na minha mão. Se é verdade o que ele escreveu, então você nunca foi leal. Você só queria o lugar dele. Por um instante, o sorriso de Álvaro se desfez. Todos querem sobreviver. Eu apenas joguei melhor. Enquanto ele falava, percebi a distração momentânea. Usei o diário como isca, atirando-o contra ele. Álvaro desviou instintivamente. Nesse instante corri até a cozinha, onde peguei uma barra de ferro que usava como tranca de janela. Ele veio atrás de mim, a faca em punho. O som dos passos dele ecoava pelo apartamento. O coração batia tão forte que parecia querer escapar do peito. Quando ele tentou me golpear, consegui desviar e acertei-o com toda a força no braço. A faca caiu, deslizando pelo chão. Por alguns segundos, apenas nos encaramos, ofegantes. Então ele riu. Você é igual a ele. No fundo, sempre foi. Com a faca caída a poucos metros, tive a chance de acabar com tudo. A voz do meu pai parecia gritar dentro da minha cabeça: vingança. Mas, ao mesmo tempo, a lembrança da minha mãe pedindo que eu esquecesse ecoava ainda mais forte. Álvaro, sangrando, se apoiou na parede. Se não me matar agora, nunca estará seguro. E, acredite, eles virão atrás de você. Eu era apenas o primeiro. Peguei a faca. O peso metálico parecia selar meu destino. Por um instante, considerei. O ódio, a raiva, a sensação de ser manipulado desde sempre. Mas então percebi que matar Álvaro seria apenas entrar no ciclo que meu pai havia iniciado. Um ciclo que destruiu a ele, ao irmão, e agora estava prestes a me engolir. Deixei a faca cair no chão. Eu não sou como vocês.
Álvaro riu, cuspindo sangue. Então já perdeu. Saí correndo, levando apenas a chave do cofre. Decidi que, em vez de matar, iria expor a verdade. Se havia provas guardadas, seria por elas que lutaria. Quando olhei para trás, Álvaro já não estava mais no chão. Sobrevivi ao confronto, mas a guerra está longe de acabar. O cofre ainda guarda a verdade, e Álvaro está solto. Se gostou desta história, inscreva-se e ative o sininho. Isso ajuda o canal a crescer e traz mais histórias do Reddit.